Fala galera, tudo beleza com todo mundo? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E para quem não me conhece, meu nome é Nonato. E no vídeo de hoje vamos desenvolver essa aplicação do classificador de caixas por altura, utilizando o Tia Portal da Siemens. Esse vídeo foi dividido em duas partes. Na parte 1, criamos as variáveis de entrada e saída aqui do nosso projeto e criamos as variáveis auxiliares necessárias para o desenvolvimento da nossa lógica. Já aqui na parte 2, vamos desenvolver a lógica de controle e testar nossa aplicação. Então, se você não assistiu a parte 1, eu recomendo que você assista, até para que você entenda o que foi feito até aqui. Então, se você quer aprender como fazer isso, não sai do vídeo e acompanhe até o final. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre programação de CLP e IHM, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link dos meus treinamentos. E se você gostar desse conteúdo, não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Assim você não perde os próximos vídeos. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E agora vamos iniciar aqui o desenvolvimento da nossa lógica de controle. Então, vou abrir aqui a minha FC de controle. E para iniciar aqui, vou inserir 3 contatos abertos. Vou inserir aqui uma bobina. Aqui, vamos colocar o nosso botão de Start. Vou colocar aqui, meu botão de Stop. E vamos colocar aqui a nossa emergência. Então, quando a gente pressionar o nosso botão de Start, se meu botão de Stop não estiver pressionado e minha emergência não estiver pressionado, aqui vai estar fechado, já que lá dentro do Factory são contatos NF. Então, quando meu botão de Stop não está pressionado, ele já tem sinal aqui. E quando a minha emergência não está pressionada, a gente já tem sinal aqui. Então, quando eu pressionar meu botão de Start, sem meu botão de Stop e minha emergência não estando pressionado, nós vamos habilitar aqui o nosso habilita processo. Então, vou colocar aqui a minha DB, habilita processo. Vou colocar aqui uma bobina 7. Então, basta um pulso aqui, para manter meu habilita processo ligado. E já vou adicionar aqui embaixo, a sinalização do meu botão de Start e do meu botão de Stop, Então, já vou pegar aqui meu botão de Start, E já vamos colocar aqui a nossa luz, botão de Start. E a mesma coisa aqui para o nosso botão de Stop. Só que aqui vai ser um contato NF. Então, vamos colocar aqui o nosso botão de Stop. E vamos colocar aqui a nossa luz, botão de Stop. Então, quando a gente pressionar o nosso botão de Start, a gente liga a luz do botão de Start. E quando a gente pressionar o botão de Stop, liga a luz do botão de Stop. Aqui na minha próxima network, vou adicionar aqui um contato NF. Vou adicionar aqui um contato NA. Vou adicionar aqui uma bobina. Vamos adicionar aqui mais 2 contatos NA. Vou adicionar aqui embaixo mais um contato NF. E vou adicionar aqui outra bobina. Vou colocar aqui, meu DB controle parada solicitada. Vou colocar aqui meu DB controle habilita processo. Então, quando meu habilita processo for verdadeiro e minha parada solicitada for falso, nós vamos ligar aqui a luz, indicador verde. E vamos indicar aqui que o nosso processo está ligado. Quando a minha parada solicitada for verdadeiro, nós vamos fechar aqui e vamos colocar aqui um clock. Então, vou colocar aqui um clock, de 0,5 Hz. Então, quando a gente fizer a parada solicitada, ele vai abrir aqui, e vai ficar piscando a nossa luz verde. Vou colocar aqui, meu habilita processo. Quando ele estiver fora, nós vamos ligar aqui a nossa luz indicadora vermelha. Vamos aqui para a nossa próxima network. Já vou inserir aqui um contato NF. Vou colocar aqui a minha DB controle parada emergência. Vou colocar aqui uma bobina. E vou colocar aqui a minha DB controle parada solicitada.
Vou colocar aqui uma bobina 7. E depois a gente volta aqui para concluir a lógica aqui da nossa parada solicitada. Então vou manter aqui por enquanto só minha DB controle parada de emergência, ou seja, para mim fazer a parada solicitada, eu não posso ter emergência. Depois a gente vai vir aqui para complementar a nossa lógica da nossa parada solicitada. Vamos aqui para a nossa próxima network. Vou adicionar aqui um contato aberto. Vou adicionar aqui uma bobina. E vou adicionar aqui um bloco Move. Aqui eu vou colocar minha DB controle habilita processo. Vou mudar aqui para um contato de borda positiva, ou seja, no momento em que a gente habilitar o nosso processo, a gente vai dar apenas um pulso nessa linha aqui. Vou colocar aqui uma variável auxiliar. Vamos colocar aqui nossa DB controle variável AX1. Vou pegar aqui minha primeira variável auxiliar, que é a variável que vai armazenar o estado aqui do nosso contato. Então, quando a gente habilitar aqui o nosso processo, aqui na nossa saída, nós vamos ter apenas um pulso aqui nessa linha. E o que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar aqui minha DB controle variável passo. E a gente vai carregar 1 aqui na nossa variável passo. Então, nós vamos carregar essa variável passo aqui com o valor de 1, assim que a gente habilitar aqui o nosso processo. Vamos colocar aqui DB controle auxiliar solicita peça. Vou mudar aqui para a bobina 7. Então, no momento que a gente habilitar o nosso processo, a gente dá apenas um pulso aqui nessa linha. A gente carrega 1 na nossa variável passo e habilita aqui a solicitação de peça. Ou seja, a gente faz o pedido de uma peça, de uma caixa. E aqui a gente utiliza apenas um pulso, porque depois a gente vai precisar ficar movimentando essa variável passo. Ou seja, mudando esse valor. E se a gente utilizar aqui um contato normal, em vez de ser um contato de pulso, ele ficaria todo momento carregando 1 aqui na nossa variável passo. Então eu quero que ele carregue 1 apenas no momento que a gente habilitar o nosso processo. Então a gente habilita o processo, dá um pulso aqui, carrega 1 na nossa variável passo e já faz a solicitação de peça. Vou adicionar aqui mais um contato. Vou colocar aqui novamente meu habilita processo. Agora a gente mantém aqui um contato normal. Vou colocar aqui mais um contato aberto. Vou colocar aqui um contato em F. E vou colocar aqui uma bobina. Então aqui quando a gente habilitar nosso processo, a gente vai vir aqui nossa solicitação de peça. Nós vamos verificar se ela está verdadeira. Se a nossa solicitação de peça estiver verdadeira e a nossa parada solicitada não for verdadeira, então vou colocar aqui minha DB controle parada solicitada. Se ela for falsa, a gente vai emitir uma peça. Então vamos colocar aqui DB controle emissor 1. Então no momento que a gente habilitar nosso processo, que a gente carregar a nossa variável passo, seta aqui o nosso auxiliar solicita peça, ele vai fechar aqui Se a minha parada solicitada for falsa, a gente vai emitir uma peça. Vou colocar aqui um bridge aqui embaixo. Vou colocar aqui um contato aberto. Vou inserir aqui um bloco de temporizador. Então vamos aqui em timer. Vou pegar aqui um temporizador tom, que é o retardo na ativação. Vou manter aqui como automático. Vou manter esse nome aqui que ele está sugerindo. Vamos dar aqui um OK. Vou colocar aqui uma bobina. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui meu emissor. Então, quando meu emissor for verdadeiro, a gente fecha aqui. Vamos contar aqui 2,5 segundos. E depois de 2,5 segundos, o que a gente vai fazer? Nós vamos resetar aqui a nossa auxiliar solicita peça. Então vamos colocar aqui uma bobina de reset. Então no momento que a gente habilita o processo, a gente seta a nossa variável. A variável fica verdadeira. A gente solicita uma peça. Conta 2,5 segundos e depois a gente reseta aqui a nossa variável. E já vou aproveitar aqui também, quando o meu processo estiver habilitado, vou colocar aqui mais um bridge. Vou colocar aqui duas bobinas. E aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos setar o nosso transportador 3 esquerdo e o nosso transportador 4 direito. Então, quando o nosso processo estiver habilitado,
a gente já vai setar, ó, esses dois transportadores, que é o nosso transportador 4 e o nosso transportador 3. O nosso transportador 4 direito e o transportador 3 esquerdo. Então, no momento que a gente habilitar o processo, a gente já seta esses dois transportadores aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, ó, DB controle, transportador 3 esquerdo e DB controle, transportador 4 direito. Tá, habilitei meu processo. Também já liga esses dois transportadores. E já vou colocar aqui também embaixo, ó, um contato NF do meu habilita processo. Vamos mudar aqui, ó, para NF. Vou copiar aqui esse bloco move, ó. Então, no momento que a gente habilita o nosso processo, a gente carrega a nossa variável passo. Quando eu desabilitar meu processo, ó, eu vou retornar meu passo para 0. Então, quando o nosso processo estiver desabilitado, a gente carrega 0 aqui na nossa variável passo. Então, toda vez que a gente fizer a habilitação do nosso processo, a gente solicita uma peça. Conta 2,5 segundos e desliga. E depois a gente vai precisar solicitar a peça novamente. Então, vamos voltar aqui novamente no Factory.io, ó. Então, vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai solicitar uma peça. O nosso transportador aqui, ó, vai começar a levar a nossa peça. E eu vou utilizar esse sensor aqui, ó, nosso sensor 1 entrada, para solicitar uma nova peça. Então, toda vez que a minha peça passar pelo meu sensor e apagar, a gente solicita mais uma peça. Então, a gente vai utilizar esse sensor de entrada para ficar fazendo a solicitação de peça. Então, já vou colocar aqui, ó, um contato aberto. Vou colocar aqui uma bobina 7. Da minha variável auxiliar solicita peça. Aqui vamos colocar o nosso sensor 1 entrada. Só que aqui a gente vai utilizar a borda negativa do nosso sensor 1. Então eu preciso que a peça passe na frente do meu sensor. E quando ele apagar, a gente solicita uma nova peça. Então vamos mudar aqui, ó, para o nosso contato negativo. E vamos precisar colocar aqui uma variável auxiliar para armazenar o estado aqui do nosso contato. Vou colocar aqui a minha próxima variável, DB controle. Vou pegar aqui a minha AX2. Então, vou utilizar essa variável aqui apenas para armazenar o estado aqui do nosso contato. Então, toda vez que uma caixa passar no nosso sensor que ele apagar, a gente solicita uma nova peça. Então, nosso auxiliar solicitar peça fica verdadeiro. Ele vai fechar aqui, ó. Se meu processo estiver habilitado e a minha parada solicitada for falso, a gente liga o emissor, ele fecha aqui, conta 2,5 segundos e desliga aqui, ó, meu auxiliar solicitar peça. E a gente espera essa peça fazer o mesmo processo, passar pelo meu sensor e apagar para me solicitar uma nova peça. Vou salvar aqui meu projeto. Aqui na minha próxima network, ó, vou adicionar aqui um bloco comparador, um bloco comparador de igual. E aqui eu vou utilizar minha variável passo. Então vou colocar aqui minha DB controle passo. E nós vamos comparar aqui, ó, se o nosso passo é igual a 0. Se o nosso passo for igual a 0, ó, a gente vai tomar alguma ação aqui nessa linha. Vou colocar aqui um comentário nessa linha. Vou colocar aqui, ó, passo 0. Vamos aqui para a nossa próxima linha, que vai ser meu passo igual a 1. Então vou copiar aqui, ó. Agora vamos testar aqui, ó, se nosso passo é igual a 1. Então, se o meu passo for igual a 1, quer dizer o quê? Que a gente habilitou o nosso processo. A gente solicitou uma peça. Então, eu estou com o processo habilitado e com uma peça no meu transportador. Então, aqui no nosso passo 1, o que é que a gente vai fazer? A gente já tem a peça solicitada, ó, nós vamos ligar aqui o nosso transportador. Então, a gente vai ligar aqui, ó, o nosso transportador 2 de entrada. E vamos ligar aqui, ó, nosso transportador 1 emissor. E já vamos ligar aqui também, ó, a nossa descarga esquerda. Ou seja, a gente liga os dois transportadores e liga esses rolinhos aqui, ó, no sentido em que quando a minha caixa chegar aqui, ó, se desloca para frente, ó. Então, quando a gente liga aqui, ó, descarga esquerda, meus rolinhos, ó, ligam nesse sentido aqui, ó, puxando a caixa para frente. Quando a gente ligar a descarga à direita, meus rolinhos vão vir para esse sentido aqui, ó,
no sentido da minha esteira, para fazer o deslocamento para a direita. Então, quando a gente estiver no nosso passo 1, a gente vai ligar o nosso transportador 1 emissor, nosso transportador 1 entrada e o nosso descarga esquerda. Então, já vamos colocar aqui, 3 bobinas. Vamos colocar aqui, nossa DB controle transportador 1 emissor, nosso DB controle transportador 2 entrada e o nosso DB controle descarga esquerda. E vamos mudar aqui para a bobina 7. E eu vou colocar aqui uma condição para habilitar aqui o funcionamento desses 3 transportadores. Nosso transportador emissor, nosso transportador de entrada e nosso transportador de descarga esquerda. Eu só vou permitir que esses 3 transportadores liguem se a minha plataforma estiver em posição de carga. Então a minha plataforma ela precisa estar nessa posição aqui. Então nós vamos utilizar o sinal desse sensor aqui, que é o nosso sensor 4, posição de carga. Então vamos colocar aqui, sensor 4. Posição de carga. Então se minha plataforma estiver em posição de carga, se meu passo for igual a 1, a gente liga esses 3 transportadores. Então agora eu tenho uma peça em cima do meu transportador. Então a minha caixa ela está se deslocando aqui no meu transportador. Ela vai passar aqui pelo meu sensor e vai chegar aqui na minha plataforma. Então quando chegar aqui na minha plataforma, a gente vai detectar que ela entrou dentro da plataforma e nós vamos utilizar esse sensor aqui, nosso sensor 7 frente. Então já vou colocar aqui, um bridge. Vou colocar aqui um contato aberto. Vamos colocar aqui, nosso sensor 7 frente, que vai indicar, que a nossa caixa está dentro da nossa plataforma. Vou colocar aqui também, um contato NF do meu sensor 7 frente. E aqui, a gente precisa fazer o que? A gente precisa parar, esse transportador aqui, nossa descarga esquerda. A gente precisa parar, esses rolinhos aqui, da nossa plataforma. Então, no momento em que minha caixa chegar em cima desse sensor, que é o nosso sensor 7 frente, a gente para esse transportador aqui, Então, vou colocar aqui, uma bobina reset do nosso descarga esquerda. E vou colocar aqui também um bloco move. Vou colocar aqui minha variável DB controle passo. E nós vamos mover aqui 5 para a nossa variável passo. Então, quando a nossa caixa chegar em cima desse sensor, a gente abre aqui, não deixando acionar aqui essas variáveis. A gente faz o reset aqui da nossa descarga esquerda e carrega 5 para a nossa variável passo. Então, vou copiar aqui, Vamos colocar aqui o nosso passo 5. Então, aqui no meu passo 5, eu já estou com a minha caixa em cima da minha plataforma e a gente precisa fazer o giro da nossa plataforma. Então, se minha plataforma estiver em posição de carga, eu vou colocar aqui a minha parada emergência. Ou seja, se a minha parada emergência estiver fora, vou colocar aqui um temporizador, um tom, um retardo na ativação. Vou manter aqui o nome que ele sugeriu. Vou colocar aqui 500 milissegundos. E vamos ligar aqui a nossa descarga giro. Vamos colocar aqui a bobina 7. E já vamos para o nosso próximo passo. Vou copiar aqui esse bloco move. E vamos para o passo 10. Então aqui, nosso passo 5, se a nossa plataforma estiver em posição, se a nossa parada de emergência estiver fora, a gente conta 500 milissegundos, liga o descarga giro e vamos para o passo 10. Então vou copiar aqui, vamos copiar aqui o nosso comentário.
Vamos colocar aqui passo 10. Vou copiar isso aqui. Vamos colocar aqui o nosso passo 10. Aqui a gente vai testar se a nossa plataforma está em posição de descarga. Então aqui é o nosso sensor 5, posição de descarga. E aqui no nosso passo 10, a gente vai precisar saber qual é a caixa que está aqui. Se é a caixa grande, se é a caixa pequena. Então antes da gente prosseguir aqui no nosso passo 10, a gente vai precisar fazer logo a nossa lógica para detectar a altura da nossa caixa. Então aqui a gente vai precisar dessa informação. Então aqui no nosso passo 10, a gente vai precisar da leitura aqui do nosso sensor, do nosso buffer. Então vamos retornar aqui. Então agora a gente vai precisar inserir aqui no nosso projeto a nossa instrução FIFO. Então vou fazer o seguinte, eu vou aqui nessa network aqui, minha network 4. Eu vou fazer o seguinte, vou inserir aqui mais uma network. E a instrução FIFO que eu vou utilizar aqui nesse projeto é uma instrução que eu peguei numa biblioteca que eu baixei lá no site da Siemens, que é uma biblioteca de funções gerais. Então a gente vai trazer essa biblioteca aqui para o nosso projeto. E depois que a gente trazer aqui a biblioteca, a gente insere aqui a nossa função de FIFO. Então vou vir aqui em Libers. Vamos mandar aqui abrir a nossa biblioteca. Eu vou aqui na minha área de trabalho. Então vou pegar aqui a minha biblioteca LGF. Vamos abrir aqui a nossa LGF. Vou abrir aqui os types. Vamos abrir aqui a nossa LGF. Vamos aqui no 5 Data Ranging. E aqui dentro nós temos a nossa instrução LGF FIFO. Tem várias outras instruções aqui dentro, mas a que a gente vai utilizar é essa LGF FIFO. Então vamos puxar aqui para o nosso projeto. A instrução aqui precisa de uma DB. Então vou manter aqui o nome que já sugeriu aqui. Vamos dar aqui um OK. E aqui nós temos a nossa instrução LGF FIFO. E aqui a gente vê que obrigatoriamente a gente precisa desses 3 dados aqui. Então agora vamos começar a colocar aqui os dados na nossa instrução LGF FIFO, que foi aqueles dados que a gente criou. Então essa entrada aqui é a entrada que vai inserir valores no nosso buffer. Então a gente já criou a nossa variável, que é a nossa DB controle. E a gente deu o mesmo nome aqui da nossa entrada. Então quando essa variável for verdadeira, a gente vai inserir um valor aqui dentro do nosso buffer. Aqui nós vamos inserir a variável, que quando ela for verdadeira, ela vai retirar valores do nosso buffer. Então vamos colocar aqui a nossa DB controle. E vamos inserir aqui a nossa variável. Nós criamos também aqui a nossa variável clear. Então já vamos inserir aqui a nossa variável. E essas 3 variáveis aqui são obrigatórias aqui na nossa DB. Então já vamos inserir aqui a nossa próxima variável. Que é o nosso inicial item. E aqui no nosso item vai ser justamente o valor que a gente quer inserir no nosso buffer. Então aqui vai ser a leitura do nosso sensor. Então a variável que a gente vai inserir lá vai ser justamente a entrada que corresponde à leitura do nosso sensor. Então já vamos colocar aqui o nosso sensor 2. Emissor matriz de luz. E aqui o nosso buffer é onde a gente vai armazenar a informação aqui do nosso sensor. Então já vamos colocar aqui nosso DB controle, buffer, nosso buffer FIFO. Aqui para essa entrada de buffer, obrigatoriamente você tem que usar uma variável do tipo array. Se você não colocar aqui uma variável do tipo array, ele vai dar falha aqui no seu bloco. Aqui nós temos as variáveis de saída do nosso bloco. E aqui a gente utilizou apenas essa isEmpty, que vai indicar que o nosso buffer está vazio. Então vamos colocar aqui DB controle isEmpty. Então como é que funciona a nossa instrução FIFO? Esses 2 primeiros dados aqui é o dado que vai inserir objetos na nossa fila. E esse dado aqui
vai retirar dado da nossa fila. Então é o seguinte, ó, no momento em que essa variável for verdadeira, ele vai pegar o valor que está aqui no item, ó, e vai armazenar na primeira posição aqui do nosso buffer. Então imagina lá, ó, no momento que está passando uma caixa pelo meu sensor, eu vou setar essa variável aqui, ó, e vou pegar a leitura do meu sensor. Ou seja, eu vou pegar a leitura que está aqui, ó, e ele vai inserir o valor aqui, ó, dentro do nosso buffer FIFO. Ou seja, ele vai carregar aqui o valor, ó, na nossa primeira posição do nosso buffer. Ele vai carregar aqui, ó, o valor que ele fez a leitura, ele vai carregar nessa posição 0 aqui, ó. Quando chegar a segunda caixa, eu dou outro pulso aqui, ó. Ele vai fazer a leitura do sensor e vai carregar na próxima posição do meu buffer, na próxima posição vazia do meu buffer. Ou seja, ele vai carregar aqui, ó, na posição 1 aqui, ó. Carregou o primeiro na posição 0, carregou o segundo aqui na posição 1, ó. Quando chegar a próxima, que a gente der um pulso, ele vai carregar aqui, ó, na próxima posição, posição 2, que seria a terceira posição do meu buffer, e assim sucessivamente. Então, toda vez que a gente der um pulso aqui, ó, a gente vai armazenar o valor do nosso sensor dentro do nosso buffer. Quando o meu buffer estiver vazio, ele vai setar essa variável, ó, indicando que o meu buffer está vazio. Então, quando a gente carregar a primeira variável do nosso buffer, aqui vai ficar falso. Ó. Por quê? Porque meu buffer não está mais vazio. Quando a gente der um pulso nessa variável aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai começar a retirar os valores do meu buffer. Então, vamos imaginar que a gente tem 3 valores. Ou seja, eu estou ocupando a posição 0, 1 e 2. O primeiro valor a entrar, quem foi? Foi minha posição 0 aqui, ó. Então, esse valor aqui foi o primeiro a entrar, então ele vai ser o primeiro a sair. Então, no momento que a gente der um pulso aqui, ó, o valor que estava armazenado aqui, ó, ele vai sair do meu buffer. Quando a gente der outro pulso aqui, ó, ele vai pegar o próximo valor que entrou. Ou seja, ele vai pegar o valor número 1 aqui, ó. E assim sucessivamente. Então, o primeiro dado a entrar também é o primeiro dado a sair. Quando o primeiro dado sair, o próximo a sair vai ser o segundo dado. E assim sucessivamente. Então, o primeiro dado que entra também é o primeiro que sai. E toda vez que a gente inserir um dado aqui no nosso buffer, esse element count ele vai indicar para a gente quantos dados tem no nosso buffer. Aqui nós vamos ter uma variável de erro, ó, que vai indicar erro. Então, se a nossa instrução der algum erro, ela vai indicar aqui o erro. Ó. E aqui no status ele vai indicar um valor, aí você consulta no manual da instrução e ele vai indicar o que significa esse status. Então, se a nossa instrução tiver em erro, ele vai indicar um valor de qual foi o erro que deu a instrução. Então aqui, ó, se você não colocar uma variável do tipo array, quando a gente der um pulso aqui na entrada, ela vai indicar um erro, então aqui vai ficar verdadeiro, e aqui ele vai indicar o valor desse erro. Ou seja, ele vai indicar que você não está utilizando uma variável do tipo array aqui no buffer. Aqui ele também tem um outro dado de status. Aqui, ó, ele tem esse elemento count que vai indicar quantos elementos tem no meu buffer. Então, no momento que a gente inserir 3 elementos do nosso buffer, ele vai indicar 3 aqui, ó. Quando a gente tirar um elemento, aqui ele volta para 2. E aqui, ó, nós temos o nosso pin de reset, esse pin de clear e esse initial item. Então, como é que funciona isso aqui? Então, imagina que a gente está carregando os valores, ó. Ele indicou que tem 1, indicou que tem 2, indicou que tem 3. Então, ele já vai estar indicando ó, que a próxima posição a ser carregada vai ser essa. Ó. Por quê? Porque eu já carreguei 3 valores. Então, se você pressionar aqui o reset, o que ele vai fazer? Ele vai resetar o bloco e vai voltar novamente para a posição 0. Ó. Então, ele vai voltar para cá, para se armazenar novamente o primeiro valor. E vai indicar para a gente que o nosso buffer está vazio, porque você fez o reset do bloco. Se você fizer o clear, ele vai resetar o bloco, voltando também para a posição 0. Ele volta novamente para cá, para iniciar uma nova leitura e vai limpar todos os valores do seu buffer. Quando você clica no reset, os valores aqui continuam aqui dentro, porém ele volta para a primeira posição. Ou seja, ele vai sobrescrever valores que já estão aqui. Quando você seta a entrada clear, o que ele vai fazer? Ele vai limpar tudo. Ó. Ele volta para a primeira posição para fazer aqui o carregamento na primeira posição. Indica também que o nosso buffer está vazio, ó, está empty. E pega o valor que você colocou aqui, e faz o preenchimento de todas as variáveis do seu buffer. Então, se você colocar um 10 aqui, nessa variável, ele vai voltar aqui para a posição 0 quando você fizer o clear. E vai carregar todo mundo aqui com o valor de 10. Normalmente a gente coloca aqui 0. Então esse init é o valor aqui,
a gente coloca 0. Então, toda vez que a gente faz o clear, a gente faz a limpeza do buff e carrega 0 em todas as minhas variáveis do meu buff, para fazer a limpeza lá do meu buff. Então, eu vou abrir aqui, ó, minha LGF. Vamos abrir aqui o nosso data road. Tá aqui o nosso bloco, ó. Vou abrir aqui, ó, a DB aqui do meu bloco. Foi a DB4, foi a DB que ele criou, ó. Então, vamos abrir aqui a nossa DB FIFO. Aqui nós vamos ter as variáveis do meu bloco. E aqui, ó, ele tem 3 variáveis aqui embaixo, ó. Essa primeira variável aqui, ó, que ele vai começar com -1, é onde ele vai indicar a entrada mais antiga do meu buffer. Ou seja, no momento em que a gente carregar o primeiro valor no nosso buffer, aqui vai ficar em 0. Ó. Então aqui, ó, quando a gente carregar aqui o nosso primeiro valor, digamos que nós carregamos o valor 5 aqui, ó. Aqui nessa variável ele vai ficar em 0, que é onde ele vai indicar a entrada mais antiga do meu buffer. O nosso segundo valor, ele vai indicar a próxima entrada livre. Então ele vai iniciar aqui, ó, na posição 0, ou seja, a primeira posição livre é a 0. Então quando a gente carregar o primeiro valor, aqui vai para 1, ou seja, a próxima entrada livre é 1. E aqui ele vai indicar para a gente, ó, o número de elementos do nosso buffer. Então quando a gente carregar a primeira variável do nosso buffer, aqui, ó, vai para 0. Que seria a entrada mais antiga, que é a 0. Aqui ele vai indicar, ó, a entrada livre, ou seja, a próxima entrada livre é a 1. E aqui vai indicar que tem um elemento. Quando a gente carregar o segundo elemento do nosso buffer, aqui vai continuar 0, que é a nossa entrada mais antiga, que é a 0. Aqui, ó, ele vai para 2, ou seja, é a próxima posição livre. E aqui ele vai ficar em 2. Quando a gente tirar o primeiro elemento do nosso buffer, aqui, ó, ele vai para 1, ou seja, a entrada mais antiga agora é 1. Aqui ele vai continuar no mesmo valor que ele já estava. Ou seja, seria a próxima entrada que ele vai carregar. E aqui vai indicar a quantidade de elementos que tem no meu buffer. Então, se eu tinha 2 elementos e tirei 1, aqui vai para 1. Então, quando a gente estiver funcionando, a gente vai ver essas variáveis aqui, ó, mudando, ó, de acordo com a carga e descarga da nossa instrução. E essa variável aqui, ó, a gente vai utilizar ela para apontar para o nosso buffer. Ou seja, quando a gente for tirar os valores do nosso buffer, a gente vai utilizar ela para apontar qual posição que a gente está tirando. Ou seja, como ela vai indicar sempre a posição mais antiga, o primeiro dado que entrou é o primeiro dado que vai sair, então ela a gente vai utilizar para apontar aqui, ó, para indicar qual posição do buffer a gente vai retirar o valor. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Para inserir valores, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a própria leitura do nosso sensor. Então, já vou inserir aqui, ó, mais um elemento. Então, vou inserir aqui em cima, ó, um bloco de maior ou igual. Então, aqui eu vou pegar a leitura do meu sensor. Então, vou pegar aqui, ó, sensor 2, emissor matriz de luz. E nós vamos fazer a seguinte comparação. Aqui eu sei que a minha caixa maior, ela me dá a leitura de 5. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou comparar se a leitura do meu sensor ela é maior que 4.5. Vou copiar isso aqui, ó. E vou comparar, ó, se ela é menor ou igual a 5,5. Então, vamos colocar essa faixa de leitura, ó. Se o valor que tiver no meu sensor for maior ou igual a 4,5 e menor ou igual a 5,5, vou colocar aqui uma bobina. Vamos colocar aqui, ó, db controle. E vamos colocar essa variável aqui, ó. Que é a variável que vai inserir valores aqui no meu buffer. Então, toda vez que o meu sensor tiver uma leitura maior que 4,5, maior ou igual a 4,5 e menor ou igual a 5,5, a gente seta essa variável. Ela vai ficar verdadeira. Ela vai pegar o valor que está aqui, ó, no nosso item, que é o valor do nosso sensor, e vai carregar na primeira posição do nosso buffer. E vai indicar aqui, ó, que a gente tem um elemento no nosso buffer. Aqui vai ficar fácil, ó, já que meu buffer não está mais vazio. E vai aguardar o próximo pulso. Aqui funciona por pulso, ó, as entradas do meu bloco. Eu só preciso dar um pulso aqui para ele carregar um valor. E preciso dar um pulso aqui, ó, para ele descarregar um valor. Então, quando aqui ficar verdadeiro, ele vai carregar um valor. Para mim carregar um novo valor, aqui precisa ficar falso e depois verdadeiro de novo. Da mesma maneira aqui, ó.
Para me descarregar um valor do meu buffer, eu preciso dar um pulso aqui, ó. E para me descarregar outro valor, eu preciso ficar false e verdadeiro de novo. Do mesmo jeito aqui, ó, para o meu clear e para o meu reset. Então aqui, ó, a gente vai carregar o valor da caixa grande. Vou colocar aqui, ó. Novamente o bloco comparação maior ou igual. A leitura da minha caixa pequena é 3.75. Então quando o meu sensor aqui, ó, for maior, vou colocar aqui 3. Então, quando essa leitura for maior ou igual a 3 e menor ou igual a 4, então, quando a minha caixa for menor, ela vai ser 3.75. 3.75 não é maior ou igual a 4,5, mas é maior ou igual a 3. E ela é menor ou igual a 4. Então, ela vai atender, ó, a linha de baixo. Então, quando for minha caixa pequena, que é 3.75, a gente vai ir por aqui, ó. Seta novamente essa variável, ele vai pegar o valor que está aqui, ó, que é o 3.75, e vai carregar na próxima posição livre do nosso buffer. Então aqui a gente vai inserir itens dentro do nosso buffer. Vou adicionar aqui, ó, mais um braid. Vou adicionar aqui uma bobina. Vamos colocar aqui a nossa DB controle. Vamos colocar agora a variável que vai retirar os itens do meu buffer. E agora, quem a gente vai utilizar para fazer a tirada dos nossos itens? Ó? Vamos aqui no nosso Factory.io. E aqui, ó, nós vamos utilizar esses dois sensores. Ó. Nós vamos utilizar o sensor 10, entrada direita. E vamos utilizar aqui, ó, o sensor 8, entrada esquerda. Então, toda vez que esses sensores for verdadeiro, a gente vai retirando itens lá do nosso buffer. Então, no momento que a gente fizer a classificação, esses sensores aqui vão ficar verdadeiros, ó. E a gente começa a retirar itens do nosso buffer. Então a gente utiliza a própria leitura do sensor para inserir valores e utiliza esses dois sensores aqui, ó, para retirar os valores. Então já vou adicionar aqui um contato aberto, ó, do nosso sensor 8. Entrada esquerda. E o nosso sensor 10. Entrada direita. Então, qualquer um dos nossos dois sensores que for verdadeiro, a gente retira aqui itens do nosso buffer. Vou adicionar aqui mais um braid. Vou adicionar aqui um contato aberto. Vamos adicionar aqui mais uma bobina. Vou colocar aqui a minha DB controle. Habilita processo. Então, toda vez que meu DB controle habilita processo for verdadeiro, nós vamos aqui, ó, fazer a limpeza do nosso buffer. Então, toda vez que a gente iniciar o nosso processo, a gente faz a limpeza aqui do nosso buffer, do nosso lógica FIF, para iniciar aqui o novo processo. Aqui eu vou utilizar apenas o pulso. Então, vou colocar aqui, ó, nosso pulso positivo. Vamos colocar aqui uma variável para armazenar. Eu acho que eu utilizei o AX1 e o AX2, ó. Deixa eu ver se eu estou utilizando o AX3. Estou utilizando apenas aqui, ó. Então a gente utiliza aqui o nosso AX3 apenas para armazenar aqui o valor aqui da nossa variável. Então quando a gente habilitar o nosso processo, a gente dá apenas um pulso aqui, ó, faz a limpeza do nosso buffer, limpa se tiver alguma coisa, para iniciar as leituras aqui do nosso sensor. Então aqui a gente já tem a lógica para fazer o armazenamento da informação que vem do nosso sensor. E agora a gente já pode utilizar essa informação lá no nosso passo 10. Então vamos aqui voltar para o nosso passo 10. Então aqui, ó, vamos inserir aqui, ó, o bloco de comparação. Vou colocar aqui o bloco maior ou igual. Vamos inserir aqui, ó, nosso DB controle ponto buffer. Vamos comparar se esse valor é maior ou igual a 4.5. E vamos comparar se ele é menor ou igual a 5.5. Então aqui, ó, nós estamos pegando a posição do nosso buffer, ó. Vou copiar aqui esse bloco move, ó, Ctrl C, Ctrl V. Então aqui a gente vai monitorar, ó, se a posição mais antiga do nosso buffer está carregado com o valor entre 4,5 e 5,5, ou seja, se é minha caixa grande. Se for minha caixa grande,
nós vamos mandar lá para o passo 15. Só que aqui, ó, a gente tem que estar sempre apontando para a posição mais antiga do nosso buffer. E qual é a variável que faz isso? É essa variável aqui, ó. Ela vai estar sempre apontando para a entrada mais antiga do nosso buffer. Ou seja, o primeiro valor que foi carregado. Quando o primeiro valor sair, ele vai apontar para o segundo valor que foi carregado. Então agora que a gente vai utilizar essa variável. Só que a gente tem que se atentar aqui ao seguinte, ó. Ela vai começar em -1. Se eu utilizar essa variável aqui, ó, dessa maneira, aqui dentro da minha lógica de controle, eu vou fazer minha CPU entrar em falha. Por quê? Porque eu vou apontar para uma posição que não existe. Ou seja, a primeira posição aqui do meu buffer é 0. Então eu vou utilizar aquela variável que a gente criou lá na nossa DB, com o mesmo nome, ó. Foi essa variável aqui, ó. Então nós vamos utilizar essa variável. Então vamos voltar aqui, ó. Então agora, em vez da gente utilizar aqui, ó, um valor fixo, ó, nós vamos utilizar aquele valor que vai estar sempre apontando para a entrada mais antiga. Para facilitar aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó, vou só colocar aqui um bloco move. Vou colocar aqui, ó, db ponto. Só para copiar aqui, ó, vou copiar isso aqui, ó, Ctrl C. E a gente vai colocar isso aqui, ó, dentro do nosso colchete, ó. Então, em vez da gente estar apontando para uma posição fixa, ó, a gente vai estar apontando para uma posição variável. Ou seja, a gente vai estar fazendo aqui, ó, endereçamento indireto. Vou apagar isso aqui, ó. Vou copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Então, dessa maneira aqui, ó, a gente vai estar fazendo essa comparação, ó, sempre com a entrada mais antiga. Então, quando a gente chegar aqui no nosso passo 10, se a minha plataforma estiver aqui, ó, em posição de descarga, a gente vai comparar se a posição mais antiga está entre 4,5 e 5,5. Se for verdadeiro, se esse valor que tiver for entre 4,5 e 5,5, a gente vai para o passo 15. Então, vou colocar aqui, ó, o Auto Break. Vamos copiar aqui esses blocos. Vamos comparar agora se esse valor está entre 3 e 4, que indica que a nossa caixa é pequena. Se o valor estiver entre 3 e 4, então é caixa pequena, então a gente vai para o passo 20. Vou colocar aqui, ó, um add break. Vou colocar aqui um bloco move, ó, vou copiar esse bloco move aqui, ó. Vou pegar aqui um bloco de comparação. E aqui é o seguinte, ó. Aqui é que a gente vai fazer a comparação, ó. Deixa eu fechar isso aqui. Aqui a gente vai fazer a comparação, ó, da leitura dessa variável aqui, ó. Se o valor dessa variável aqui, ó, for -1, a gente move 0 para dentro da variável da nossa DB, ó. A gente move 0 para dentro dessa variável aqui, ó. E se o valor for maior que 0, a gente move o valor da própria variável. Porque se a gente mover aquele valor de -1, a nossa CPU vai entrar em falha. Porque ela vai apontar para uma posição do buffer que não existe. A primeira posição do meu buffer é 0. Ó. Ou seja, não existe a posição -1. Então aqui a gente trata a nossa variável. Então vamos colocar aqui a nossa DB controle. Vamos colocar aqui a nossa variável da nossa DB controle. Aqui nós vamos colocar, ó, a nossa variável aqui, ó, da nossa LGF. E vamos colocar a mesma variável. Então eu vou copiar aqui, ó. E nós vamos testar se esse valor aqui, ó, é maior ou igual a 0. Se esse valor for maior ou igual a 0, vamos mudar aqui para inteiro, ó. Então a gente vai testar o seguinte, ó. Se esse valor for maior ou igual a 0, a gente move o próprio valor da variável. Se esse valor for menor que 0, então vamos copiar aqui, ó. Se ele for menor que 0, ou seja, ele começa em -1, então inicialmente ele vai ser menor que 0. Então a gente move 0 para dentro da nossa variável. Porque se a gente mover o valor de -1, a gente vai fazer a nossa CPU entrar em falha. Então isso aqui é só para tratar aqui o valor dessa variável. Para que a gente possa aqui, ó, apontar para a entrada mais antiga lá do nosso buffer. Agora vamos para o passo 15, ó. Vou copiar aqui esse comentário, ó.
Vamos para o passo 15. Vou copiar aqui, ó. Vamos mudar aqui para o passo 15. Então aqui no nosso passo 15, a gente vai fazer a descarga da nossa caixa grande. Então se a gente estiver em posição de descarga, a gente vai testar lá se o nosso sensor 7 frente está ativado. Então quer dizer que minha plataforma está carregada. E nós vamos setar aqui, ó, a variável db controle descarga esquerda. Vamos colocar aqui, ó, uma bobina 7. Então agora a nossa caixa, ó, começou a sair de cima da nossa plataforma. Vou colocar aqui, ó, um ADBridge. Vou colocar aqui o contato do meu sensor 7 frente. Vou colocar aqui ele como NF para indicar, ó, que a minha caixa saiu de cima do meu sensor. E vou colocar aqui, ó, mais 2 contatos NF. Vamos colocar aqui o nosso sensor 8, entrada esquerda. E vamos colocar aqui a nossa DB controle parada de emergência. Então a gente liga aqui, ó, descarga esquerda e vai aguardar, ó, a nossa caixa sair de cima do nosso sensor 7 frente. E nós vamos aguardar também, ó, apagar o nosso sensor 8 entrada esquerda. Então quando ela for descarregar para a esquerda, ó, a nossa caixa, ó, vai vir para esse lado, ó, nós vamos esperar apagar esse sensor e vamos esperar apagar esse sensor aqui, ó, com o nosso sensor 8 entrada esquerda. Assim a gente garante, ó, que a caixa saiu totalmente em cima da nossa plataforma. A gente monitora, ó, se não tem parada de emergência. Se tiver tudo ok, ó, vou inserir aqui um temporizador. Então vou colocar aqui, ó, um tom. Vamos dar aqui um ok. Vou colocar aqui um tempo, ó, de 500 milissegundos. E vamos colocar aqui, ó, uma bobina de reset. Ou seja, a nossa descarga esquerda, eu posso desligar ela. Vou colocar aqui outra bobina de reset. E vamos desligar aqui a nossa descarga giro. Então eu reseto aqui, ó, o meu descarga esquerda, ou seja, eu paro de girar os rolinhos da plataforma e desfaço o giro da minha plataforma para ela retornar novamente para a posição de carga para receber uma nova caixa. E a gente retorna lá para o passo 1. Ó. Então vou copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V e a gente retorna para o passo 1. Agora vamos fazer aqui a parte do passo 20, ó. Que agora quando é caixa pequena, vou copiar aqui, ó. Então vamos aqui para o passo 20. Vou copiar aqui novamente, ó. Então no meu passo 20, eu monitoro novamente se eu estou em posição de descarga, verifico se o meu sensor 7 está verdadeiro. Se for verdadeiro, agora a gente vai fazer a descarga direita, ó. Então aqui, ó, no meu passo 20, a gente faz a descarga direita. Vamos colocar aqui novamente o nosso bridge. Vou colocar aqui novamente meu sensor 7. Então aqui eu vou monitorar, ó, se o meu sensor 7 é falso. Aqui também eu vou colocar o meu sensor 6. Se ele também é falso. Aqui a gente vai utilizar o nosso sensor 10. E vamos monitorar nossa parada de emergência. Então quando a gente faz a descarga para a direita, ó, ele vai fazer para esse lado aqui, ó. Então a minha caixa está nessa posição aqui, ó. Então quando a minha caixa for sair, ó, o meu primeiro sensor a apagar é o meu sensor 7 frente, o meu sensor 6 trás liga. Quando a minha caixa sai da minha plataforma, apaga o meu sensor 6 trás e o nosso próximo sensor, ó, é o nosso sensor 10 entrada direita. Então quando apagar esses 3 sensores, quer dizer que a minha caixa saiu totalmente de cima da minha plataforma. Então aqui a gente faz a descarga à direita. Aqui a gente usa o sensor 7, usa o sensor 6 e usa aqui, ó, o nosso sensor 10. Vou adicionar aqui também um temporizador. Vou colocar aqui, ó, 500 milissegundos.
Aqui a gente desliga, faz o reset da nossa descarga direita. Então vou copiar aqui, ó. Descarga direita. Então aqui a gente seta, aqui a gente reseta. Desliga a descarga giro e retorna também para o passo 1, para receber, ó, novamente uma carga de caixa. Então quando for caixa grande é o passo 15, quando for caixa pequena é o passo 20. Então quando a gente descarregar a caixa grande ou a caixa pequena, a gente retorna novamente aqui, ó, para o passo 1. Aqui no passo 1, ó, ela vai aguardar chegar em posição, ó. Vai ligar aqui novamente os transportadores. Aliás, o nosso transportador aqui, eles vão estar sempre rodando, ó. Pelo menos esses dois aqui, ó. Então aqui a gente já tem que fazer a lógica, ó, para parar esses dois transportadores, ó. Por quê, ó? Aqui no nosso transportador, ó, vai estar sempre vindo caixa, ó. Então a gente vai emitir a caixa vai vir, vai passar por esse sensor e já vai solicitar a nova. Então quando a minha plataforma aqui, ó, não tiver em posição para carregar, a gente já tem que parar, ó, esses dois transportadores, ó, porque senão eles vão bater aqui nessa aba e vai gerar uma bagunça aqui no nosso transportador. Então a gente já tem que fazer a lógica para parar esses dois transportadores quando a minha plataforma, ó, não tiver em posição. Então já vamos criar aqui a lógica para parar esses transportadores, ó. A gente está ligando eles aqui no passo 1, ó, mas a gente não está parando eles. Então já vou aqui, ó, acima do meu passo 0, ó, vou clicar aqui na minha Network 5, ó, vou adicionar uma nova Network. E vamos fazer o seguinte, ó. Já vamos copiar aqui o nosso transportador 1 emissor e o nosso transportador 2 de entrada. Eu vou copiar aqui, vamos adicionar. Já vamos colocar aqui as bobinas de reset. E para resetar aqui os nossos dois transportadores, para parar, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui um contato aberto, ó. Então vou fazer o seguinte, ó. Se chegar uma caixa aqui, ó, no nosso sensor 3 aqui, ó. Sensor 3, entrada descarga. Então na hora que chegar uma caixa nesse sensor, ó, sensor 3, entrada descarga, a gente vai monitorar duas condições. A primeira condição que a gente vai monitorar é esse sensor 7 aqui, ó. Se esse sensor 7 aqui for verdadeiro, então quer dizer que já tem uma caixa em cima da minha plataforma. Então se chegar uma caixa aqui no meu sensor 3 e meu sensor 7 for verdadeiro, então já tenho que parar esse transportador. E a outra condição que a gente vai monitorar é a nossa plataforma. Se a nossa plataforma não tiver em posição de carga, a gente também precisa parar aqui o nosso transportador. Então a gente vai monitorar essas duas condições. Se esse sensor for verdadeiro, aí a gente vai monitorar ou esse sensor é verdadeiro ou esse sensor aqui é falso. Se uma dessas duas condições for verdadeira, a gente para esses transportadores. Então vamos colocar aqui, ó. Se o nosso sensor 3, entrada e descarga, for verdadeiro, a gente vai monitorar ou o nosso sensor 7, frente, ou a gente vai monitorar se a nossa plataforma não está em posição de carga. Então vamos colocar aqui um NF e vamos colocar aqui, ó, o nosso sensor 4, posição de carga. Então toda vez que o nosso sensor 3 for verdadeiro, a gente testa uma dessas duas condições, ou essa ou essa. Se qualquer uma delas for verdadeira, ou esse sensor é verdadeiro ou ele não está em posição de carga, a gente para esses dois transportadores. Assim evita, ó, de gerar bagunça lá na nossa entrada. Agora a gente já pode fazer aqui, ó, a nossa solicitação de parada. Então vamos fazer aqui a nossa lógica, ó, de solicitação de parada. Ó. Então aqui nós temos a nossa solicitação de parada. Nós vamos fazer o seguinte. Se a gente não tiver parada de emergência, ó, vou colocar aqui o meu DB controle habilita processo. Então se o meu habilita processo for verdadeiro, a gente vai monitorar aqui o nosso botão de stop. E vamos monitorar aqui o nosso seletor de automático. Então se a gente tiver em automático, a gente vai parar aqui, ó, pelo nosso botão de stop. Vou colocar aqui, ó, um AD Brake. Vamos colocar aqui, ó, nosso seletor de manual. Para a gente parar em manual, a gente vai utilizar uma contagem de peças. Então a gente vai definir uma quantidade de peças. E quando chegar nessa quantidade de peças, a gente faz também a solicitação de parada. Então vou colocar aqui um bloco de comparação de igualdade. Vamos colocar aqui, ó, um bloco de igualdade.
onde nós vamos comparar as seguintes variáveis. Nós vamos pegar aqui a nossa DB controle, setPoint, peças em manual. A gente vai comparar, ó, se o nosso DB controle setPoint peça manual é igual o nosso auxiliar conta peça. Então vamos colocar aqui a nossa DB controle, auxiliar conta peça. Então se esse valor for igual a esse, a gente vai fazer também a solicitação de parada. Então aqui, ó, nossa solicitação de parada em automático, pelo botão de stop, e em manual, por uma contagem de peça. E quando a gente fizer aqui a nossa solicitação de parada, ó, a gente já vai zerar também, ó, essa contagem de peça. Ó. Então vou colocar aqui um bloco move. Vou colocar aqui 0. E a gente vai mover 0 aqui, ó, para essa variável auxiliar conta peça. Então a gente vai fazer aqui, ó, o contador de peça, utilizando aqui essa variável. E quando a gente tiver manual, a gente vai contar a quantidade de peça e vai parar o nosso processo e zera novamente essa variável. Então depois que a gente fizer aqui a nossa solicitação de parada, ó, vou colocar aqui, ó, mais uma debug level. Vamos colocar aqui um contato aberto da nossa parada solicitada. Para a gente fazer a nossa parada solicitada, eu preciso garantir, ó, que não tem nenhuma peça no meu buffer. Então a gente vai utilizar essa variável aqui, ó, que indica que nosso buffer está vazio. Então vamos aqui, ó, nosso DB controle isEmpty, que indica que nosso buffer está vazio, ou seja, não tem mais nenhuma peça nos meus transportadores. E eu vou monitorar também, ó, se a minha plataforma está em posição de carga. Então vamos colocar aqui o nosso sensor 4, posição de carga. Então quando eu fizer a solicitação de parada, eu vou verificar se não tem ninguém aqui no meu buffer, não tem mais nenhuma peça, e vou verificar se a minha plataforma está em posição de carga. Eu vou adicionar aqui um temporizador. Vou colocar aqui um tempo, ó, de 10 segundos. E quando eu atingir meus 10 segundos, nós vamos resetar aqui, ó, a nossa parada solicitada e o nosso habilita processo. Então a gente reseta a nossa parada solicitada e reseta aqui o nosso habilita processo. Vou salvar aqui meu projeto. E agora já vamos fazer aqui, ó, a contagem de peça aqui da nossa variável auxiliar, que é a variável que vai fazer a parada do nosso processo quando a gente estiver trabalhando em manual. E eu vou adicionar essa lógica, ó, abaixo aqui da minha lógica de FIFA. Ó. Então vou inserir aqui uma nova network. Então vou adicionar aqui um contato aberto do meu seletor manual. E aqui a gente vai utilizar o nosso sensor 1 de entrada. Ó. Então nós vamos pegar aqui, ó, o sinal desse sensor. Então toda vez que uma caixa passar por esse sensor, a gente vai incrementar 1 nessa variável, se estiver ligado em manual. Então vamos colocar aqui, ó, o contato aberto. Vamos colocar aqui, ó, nosso sensor 1 entrada. E aqui a gente vai utilizar apenas uma borda. Então vamos usar aqui apenas a borda positiva. Ó. Vou colocar aqui uma variável auxiliar. Acho que é a próxima variável, variável 4. Acho que eu ainda não utilizei. Deixa eu ver se eu utilizei essa variável. Ou estou utilizando apenas uma vez, ó, apenas aqui. E vamos colocar aqui um bloco de adição. Ó. Então vamos colocar aqui um ADD. Onde nós vamos pegar aqui a nossa DB controle auxiliar conta peça. Vamos incrementar 1 na variável. E vamos inserir aqui na própria variável. Então toda vez que meu sensor for verdadeiro, a gente incrementa 1 aqui, ó, na nossa variável auxiliar conta peça, se meu seletor estiver em manual. E quando ele atingir a quantidade de peça que a gente definiu aqui no setPoint, então se eu definir aqui, ó, 5 peças, ó, no meu setPoint, então quando for igual a 5, ele já faz aqui a solicitação de parada, ó, já zera novamente aqui, ó, a minha variável. Então agora basicamente para a gente finalizar aqui a nossa lógica, está faltando apenas a gente fazer a contagem de peça de produtos. E finalizar aqui o nosso passo 0. Ó. Então quando a gente fizer aqui a parada, ó, nós vamos voltar aqui para o nosso passo 1. Ó. Então toda vez que a gente finaliza a transferência, a gente volta para o passo 1. Então quando a gente solicita a parada, ó, a gente vai estar aqui no nosso passo 1, ó, aguardando a chegada de caixa. A gente vai estar aqui, ó,
Então a gente vai estar com esses 3 transportadores ligados aqui no nosso passo 1. Ó. Como a gente fez a solicitação de parada e quando a gente faz a solicitação de parada não vem mais caixas, porque a gente vai abrir aqui, ó, nossa solicitação de parada, ela não deixa mais emitir peça, ó. A gente vai ficar aqui no passo 1, ó, aguardando, não vai vir mais caixa. Quando o meu processo parar, que ele desabilitar meu processo, a gente vai lá para o passo 0. Ó. Então aqui no passo 0, o que a gente vai fazer? Ó? Nós vamos desligar esses 3 transportadores. Ó. Transportador 1 emissor, transportador 2 entrada e o descarga esquerda. Então vou copiar aqui, ó. E vamos colocar aqui as bobinas de reset. Vou salvar meu projeto. Agora vamos fazer aqui nossa contagem de peça. Ó. Vou aqui no final, ó, vou inserir aqui, ó, a minha Network 14, vou colocar aqui contagem de peças. Então vou colocar aqui um contato aberto. Vamos colocar aqui, ó, o nosso sensor 8, entrada esquerda. Então toda vez que esse sensor aqui for verdadeiro, nosso sensor 8 aqui, entrada esquerda, quer dizer que passou uma caixa para esse lado. Ó. Então a gente vai inserir um, ó, nessas peças esquerda. E toda vez que o nosso sensor 10 entrada direita for verdadeiro, a gente vai inserir um aqui, ó, nossa contagem de peças da direita. Então vamos retornar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, nosso sensor 8 entrada esquerda, toda vez que ele for verdadeiro. Vamos pegar aqui um bloco de adição. Vamos pegar aqui a nossa variável db controle peças esquerda. Vamos inserir 1. E a contagem a gente joga na própria variável. A gente vai fazer um incremento aqui nessa variável. Aqui nós vamos mudar apenas para um pulso. Vamos colocar aqui a variável auxiliar. Acho que a próxima é a variável 5. Ó. E vamos fazer a mesma coisa para a nossa peça direita. Então vamos aqui, ó. Vou copiar aqui. Vamos mudar aqui, ó, para o nosso sensor 10. Vamos pegar aqui a próxima variável auxiliar, variável 6. Vamos mudar aqui, ó, para peças direita. E aqui embaixo a gente faz o somatório das duas peças. Então vou copiar aqui, ó. Então a gente vai somar as peças esquerda mais as peças direita. E o resultado a gente vai jogar dentro do nosso contador de peças. Vai fazer lá a contagem total. E aqui embaixo a gente já aproveita para fazer o reset do nosso contador. Então vou colocar aqui um contato aberto. Vamos colocar uma bobina. Vou colocar aqui, ó, 2 blocos move. Vou pegar aqui, ó, minhas peças esquerda. E quando a gente pressionar nosso botão de reset, nós vamos acender a sinalização do botão de reset. E vamos mover 0 para nossa peça esquerda. E vamos mover 0 para nossa peça direita. Nós vamos fazer aqui, ó, o zeramento das nossas duas variáveis. Consequentemente, a gente vai zerar aqui o nosso contador. Agora vamos aqui na nossa rotina de emergência, para a gente finalizar aqui a nossa lógica. Vou inserir aqui um contato NF na minha emergência. Vamos colocar aqui a nossa variável db controle parada emergência. Vou colocar aqui novamente o contato da minha emergência, só que dessa vez o contato aberto. Vou inserir aqui um temporizador. Vou colocar aqui um tempo de 3 segundos.
Então, quando a gente bater a emergência, a gente seta essa variável para a emergência. Quando a gente soltar a emergência, conta 3 segundos e eu reseto aqui a minha variável. E aqui embaixo, ó, eu já vou colocar aqui, ó, a minha parada de emergência. Então, vamos colocar aqui o contato da minha parada de emergência. Vamos colocar aqui uma variável de clock, ó. Vou colocar esse clock, ó, de 2,5 Hz. E vamos colocar aqui a nossa luz indicador amarelo. Então, quando a minha parada de emergência for verdadeiro, a cada 2,5 Hz a gente fica dando um pulso na nossa luz amarela. Vou salvar meu projeto. Agora vamos aqui na nossa main OB1. E a gente precisa chamar aqui, ó, as nossas rotinas que a gente criou. Então vou chamar aqui, ó, na minha Network 2, vou chamar aqui a minha FC de controle. Agora eu vou chamar aqui, ó, minha FC de emergência. E vamos chamar aqui a nossa FC de acionamentos. Nossas 3 FC que a gente criou. E aqui é a FC que faz a comunicação aqui do nosso projeto com o Factory.io. Vou salvar aqui. E teoricamente agora está tudo pronto para a gente testar. Vou fechar isso aqui. Então, se a gente não tiver errado nada aqui na lógica, o nosso projeto vai funcionar de maneira correta. Então, aqui nessa rotina de controle, ó, onde a gente faz lá o controle do nosso processo. A nossa lógica de emergência, lógica bem simples. E aqui o acionamento das nossas saídas. Então, a gente seta lá a variável da nossa DB, para depois setar aqui as nossas saídas. E se tiver parada de emergência, a gente desliga aqui as nossas saídas. Então agora eu vou ligar aqui o simulador, vamos startar aqui o nosso simulador. Então vamos carregar aqui o nosso projeto. Vamos startar aqui os módulos e vamos finalizar aqui nosso download. O nosso controlador aqui, ó, já está em run. Vamos colocar aqui no modo de visualização. Vou abrir aqui a minha FC de controle. Vamos aqui no Factory.io. E vamos mandar conectar aqui, ó. Ele conectou, ó. Vamos dar o play aqui no nosso projeto, ó. Aqui dentro do Factory.io. A nossa sinalização vermelha, ó, já está acesa. Nós estamos aqui, ó, com nossa aplicação em manual. Vamos voltar aqui no nosso projeto. Nosso processo aqui, ó, não está habilitado, ó. Estamos com o nosso seletor em manual. E vamos inserir peças aqui, ó. Nosso setpoint peça manual. Então vou inserir aqui 3 peças. E aqui, ó, a gente já tem que aproveitar para fazer uma correção aqui, ó. Aqui eu coloquei uma bobina 7, ó. Só que aqui é a nossa bobina de reset. Então já vamos corrigir aqui, ó, esse pequeno erro. Vamos descarregar aqui para o nosso controlador. Então quando a gente fizer aqui a parada, ó, a gente faz aqui o reset da nossa parada solicitada e o reset aqui do nosso habilita processo, ó. Deixa eu colocar aqui a bobina 7. Então agora vamos lá para o Factory.io. Vou aqui, ó, deixar aqui mais distante para a gente ver aqui ele emitir a caixa. Então vou dar aqui, ó, o start, ó. Habilitou aqui nosso processo, ó, nossa luz verde, ó, tá ligada. Já chamou aqui a primeira caixa. Já chamou aqui a segunda caixa, ó. Chama aqui a nossa terceira caixa, ó. Já começou a piscar aqui a nossa luz verde, ó. Então aqui nós temos uma caixa grande. Veio para o lado esquerdo.
Nós temos aqui uma caixa pequena, então a caixa pequena tem que vir para o lado direito. E para finalizar aqui, ó, nossa caixa grande. A nossa última caixa aqui da nossa produção em manual. E nós produzimos 3 caixas. Nossa luz verde piscando, ó. Então quando a nossa plataforma retornar, ele já executou aqui o tempo, ó. Nosso buffer está vazio, parado solicitada verdadeira, ó. Nossa plataforma está em posição de carga. Vai contar os 10 segundos, ó. Resetou para a solicitada, resetou habilita processo. Então parou aqui a nossa planta, ó. Vamos limpar aqui o nosso contador, ó. Agora eu vou colocar aqui a minha linha em automático. E vamos dar aqui a partida. Agora ele vai ficar produzindo, ó, enquanto eu não pressionar aqui meu stop, ó. Então já solicitou aqui a caixa, ó. Vamos voltar aqui no nosso projeto. Então aqui agora, ó, a gente pode observar aqui no nosso buffer, ó. Então aqui, ó, executou aqui, ó. Enquanto ele vai dando os pulsos aqui na nossa variável, ó, vai inserindo e vai retirando, ó. Vou abrir aqui a minha DB Controle. Vamos aqui em visualização. E aqui a gente já consegue ver, ó, o nosso buffer sendo preenchido, ó. 3.75, ó, tirou, ó. A próxima caixa é uma caixa grande, ó. Então a gente vê aqui o nosso buffer, ó, sendo preenchido com valores, ó, à medida que vai passando no nosso sensor. E toda vez que ele vai tirando, ó, ele vai zerando, vai tirando, ó, e vai aguardando para vir para o próximo dado, ó. Então ele vai preencher nosso buffer, como eu coloquei aqui 11 posição, quando ele chegar aqui, ó, ele vai retornar aqui para o começo novamente, ó. Ó, 2 caixas grandes, ó. Então ele está usando aqui no máximo 3 posições por vez, ó. Seria a distância do nosso sensor até a nossa plataforma. E aqui, dentro da nossa DB instância, que é a instância do nosso bloco, a gente consegue ver aqueles dados, ó. O último dado, que seria o dado mais antigo, na posição 5. Aqui a quantidade, ó, de itens dentro do nosso buffer 3. E aqui a próxima posição que ele vai carregar, ó, posição 9. Então a próxima posição que ele vai carregar agora, ó, é a posição 10 aqui, ó. Que seria o nossa 10ª posição aqui do nosso buffer. O dado mais antigo, ó, na posição 7, ó. E tem 3 dados, agora tem 2 dados dentro do nosso buffer. Então a gente vê funcionando perfeitamente aqui a nossa lógica. Vamos retornar aqui na nossa DB Controle. Então a gente consegue ver aqui a nossa instrução FIFO funcionando. O primeiro dado que entra é o primeiro dado a sair. Então toda vez que o nosso sensor está dentro dessa faixa, ele seta uma variável. Ou está dentro dessa faixa, que seria a nossa caixa pequena. Toda vez que ele seta aqui o nosso sensor 8 ou nosso sensor 10, ele retira um dado lá do nosso buffer. E assim a gente vai vendo o funcionamento perfeito aqui da nossa instrução FIFO. O nosso buffer não está vazio, então ó, tem 3 elementos, então a nossa variável aqui é falsa. E a gente vê aqui, ó, ele executando a lógica dos nossos passos. Está no passo 15. Quando ele termina aqui, ó, quando ele terminar, ele vai voltar para o passo 1, ó, voltou, passo 10. Agora vamos testar a nossa parada de emergência. Então vou pressionar aqui minha emergência, ó. Pressionei minha emergência, ó. A nossa sinalização amarela começa a piscar. Ele parou aqui, ó, todos os nossos transportadores. Então vamos voltar aqui na nossa lógica. Ele está agora, ó, no nosso passo 1, ó. Então ele está aguardando a questão da carga, ó. Quando a gente soltar a emergência, ele vai concluir a carga e vai dar um andamento na sequência da nossa lógica. E aqui nos acionamentos, a gente consegue ver, ó, que ele abre aqui, ó, essa questão da emergência, ou seja, onde está atuado aqui, ó, ele corta, não deixando atuar aqui as nossas saídas. Vamos voltar novamente. Vou soltar aqui minha emergência. Ele vai contar os 3 segundos. E vai liberar o funcionamento novamente da nossa produção. Carregou nossa plataforma. Já saiu aqui, ó. E agora eu vou fazer aqui o stop. Eu vou pressionar aqui o botão de stop, ó. Pressionei.
já começou a piscar indicando que minha parada foi solicitada. Ele já para de emitir peça, ó. E agora ele vai finalizar essas caixas que tem aqui no meu transportador para parar aqui o meu processo. Então vamos aguardar e finalizar a classificação dessas caixas, ó, caixa pequena, ó. São todas caixas pequenas, então elas vão vir todas para esse lado aqui, ó. Então vamos aqui para nossa última caixa. Finalizou aqui a última caixa, nossa plataforma está em posição de carga, ó. Ele já está executando o tempo. Já parou aqui o nosso processo, ó. Então a gente vê que a nossa lógica funciona de maneira correta. A gente desenvolveu aqui a lógica do classificador de peça por altura, onde a gente utiliza um sensor analógico para medir a altura da nossa caixa. A gente armazena essa informação dentro de um buffer, utilizando a instrução FIFO, que é aquele conceito de fila, onde o primeiro dado que entra é o primeiro dado que sai. E a gente vê ela funcionando de maneira correta. Aqui embaixo a gente utiliza aquela informação da entrada mais antiga para saber qual caixa está em cima da nossa plataforma. E de acordo com a informação a gente desloca ela para a direita ou para a esquerda. Aqui ó, o dado está -1. Ó. Então como o valor agora é -1, ele sempre começa em -1. Ó. Então quando a gente carrega o primeiro dado, ou seja, o dado mais antigo vai estar na posição 0, a entrada mais antiga vai estar na posição 0. Se a gente utiliza esse -1 aqui dentro, nesse momento, para apontar lá para o nosso buffer, a nossa CPU entra em falha, porque não existe a posição -1. A posição começa a partir do 0. Então é por isso que a gente fez aqui o tratamento da variável, né? A gente verifica se ela é maior que 0. Se ela é maior que 0, a gente utiliza a própria variável. E se ela é menor que 0, a gente utiliza 0 para indicar que é a primeira posição do nosso buffer. Então era isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa nos comentários o que você achou. Um forte abraço, muito obrigado a todos e até a próxima.